Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de análise multivariada. Nesta videoaula nós vamos estudar um pouco a respeito do conceito da análise de correlação canônica. Bem, então vamos lá. A análise de correlação canônica, ela tem muito a ver com a análise de componentes principais. Bom, o objetivo das análises de correlações canônicas, que foi proposto por Hoechlin em 1935, é o estudo das relações lineares entre dois conjuntos de variáveis. Até então, na análise univariada, vocês estavam interessados em estudar a relação de uma variável com outra variável. Mas agora nós não queremos uma variável, nós queremos um conjunto de variáveis correlacionado com outro conjunto de variáveis. Não variável a variável, mas conjunto de variável a variável. Bom, então, esse é o objetivo dessa técnica. Então, a ideia básica é resumir o conjunto de informação de um conjunto de variáveis em uma combinação linear, o outro conjunto de variáveis em outra combinação linear, e então analisar a correlação entre essas combinações lineares. Lógico, queremos buscar a que maximize a combinação que maximize a correlação entre esses dois conjuntos de variáveis respostas. Okay? Então, essas combinações lineares, elas podem ser construídas através do que nós chamamos de variáveis canônicas, tá? Por isso, daí o nome de correlação canônica. Então, essa combinação linear dessas variáveis que nós temos, nós chamamos elas de variáveis canônicas, tá? Então, eu fiz uma combinação linear para o primeiro conjunto de variáveis. Eu tenho uma variável canônica. Pego o outro conjunto de variáveis, faço uma combinação delas. Tem uma outra variável canônica. Então, queremos maximizar, esse grau de associação entre essas duas variáveis. Por exemplo, olha esse exemplo aí, nós temos lá duas variáveis, dois grupos de variáveis. O primeiro grupo, y1, y2, e o outro grupo, x1, x2. Então, eu tenho nessa parte aqui as correlações, a correlação da variável y1 com y2. Aqui eu tenho a correlação da variável y1, x1 com x2. Bom, e aqui, tanto aqui, já que é uma matriz de correlação e é simétrico, eu tenho as correlações das variáveis y com as variáveis x. Okay? Então, se eu olhar, variável a variável, fica um pouco difícil, de avaliar essa correlação. Isso porque eu estou pensando em duas variáveis. Aqui eu ainda até consigo ver que x1 e y1 e x2 e y2 tem uma correlação fraca, A de y2 com x1 e y1 com x2 tem uma correlação de moderada ali, mais ou menos, Mas fica muito difícil de juntar toda essa informação no geral. A mesma coisa, se pioraria ou de forma semelhante também, isso aconteceria se eu tivesse várias variáveis. Ficaria muito difícil, de fazer essa análise. Eu posso olhar também diagrama de dispersão de variável a variável, Então vejo que tem algumas correlações lineares, umas tendências lineares, outras não têm, Então, refletindo essa matriz de correlação. Então, vamos considerar todas as possíveis combinações lineares, pensando naquele exemplo, de x com y. Bom, então, das variáveis x, das variáveis y. Então, no conjunto de variável x, eu vou criar a combinação, eu vou chamar de variável canônica u. E no conjunto y, eu vou ter a variável canônica que eu vou chamar de variável canônica v. Tá? Então, u e v são variáveis canônicas,
E então eu vou querer escolher, dentre todas as possíveis combinações, aquela que maximiza a correlação entre U e V. Bom, então, pelo fato de existirem infinitas combinações, eu vou considerar alguns casos particulares, tá? Por exemplo, eu vou pegar um incremento de 10, dando peso de 10% para cada uma das variáveis, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro par de variável canônica. Eu estou dando, nas colunas, eu tenho as variáveis y e nas linhas as variáveis x. Então, aqui, ó, essa primeira combinação, eu estou dando peso 1, né, 100% para a variável y1 e 0 para a variável y2. Okay? Então, seria 1 vezes y1 mais 0 vezes y2. Nessa outra aqui, 0,9 y1 mais 0,10 y2. 0,8 y1 mais 0,20 y2. E assim por diante, né? Vai alternando, né, em 10%. A mesma coisa aqui, eu tenho aumentando os valores, né, dos incrementos de 10% para as variáveis x. Então, a combinação que seria 1 vezes x1 mais 0, x2. Nessa linha, 0,9 x1 mais 0,10 x2. Nessa linha, 0,8 x1 mais 0,20 x2 e assim por diante, né, até o final. Então, pensando que eu tenho o conjunto de dados original, gero as combinações, todas essas variáveis U nas linhas e V nas colunas. Faço as correlações entre cada uma delas. Eu vou olhar, ó, procurar qual que maximiza as minhas correlações. Veja que à medida que eu vou aumentando, ó, eu vou tendo alguns aumentos aí nas minhas correlações. A mais alta que eu tenho dentre esses valores é essa daqui, ó, 0,767. Vamos aproximar para 0,77 para ficar mais fácil. Ou seja, qual que é a combinação linear de x? Ó, a que maximiza a correlação entre U e V é 0,4x1 mais 0,6x2, combinado em y, né, 0,6y1 mais 0,4y2. Então, essa é a combinação linear que maximiza a minha correlação entre as variáveis, tá bom? Então, essa correlação entre as duas, né, de 0,77, como a gente disse, aproximadamente. Se eu pegar essa correlação e elevar ao quadrado, né, vai dar aí superior, né, mais de 50% coeficiente de determinação. Ou seja, que as variáveis x explicam as minhas variáveis y. Tá? Aquela mesma ideia do coeficiente de determinação lá na regressão linear múltipla. Se eu fizer o gráfico de dispersão de U com V, ó, daquela combinação linear que nós maximizamos, ó, veja para você ver o tanto que está melhor a minha explicação. Se você voltar lá naqueles gráficos de dispersões iniciais, o que aconteceu? Os meus dados eles estavam muito dispersos. Por quê? Porque as minhas correlações eram baixas, né? De baixas para de moderadas, né? De 0,44 para baixo. Agora não, eu já tenho uma correlação de 0,77, altíssimo. Então, uma correlação alta e boa. Quer dizer o quê? Que à medida que aumenta o conjunto de variáveis em x, também está aumentando em y, uma vez, né, que elas têm aquela boa correlação entre elas lá. Okay? Então, esse é um exemplo que nós mostramos, né, de uma forma didática para você entender o que se trata análise de correlação canônica. Eu faço uma combinação linear das variáveis, faço uma outra combinação linear das variáveis e calculo a correlação entre elas, tá bom? E aí eu tenho que buscar a melhor correlação ou a melhor combinação que maximiza as minhas correlações. Ah, Lúcio, mas isso buscar todas as correlações dá muito trabalho.
Se eu for buscar daquele jeito que nós fizemos ali, na tentativa e erro, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas nós podemos usar as variáveis canônicas, né, e as correlações canônicas para fazer essa busca, ok? Então, suponha que você tenha dois vetores aleatórios, né, x e y, dois conjuntos de variáveis aleatórios, que em x eu tenha p variáveis e em y eu tenha q variáveis, tá? Eu também tenho o vetor de médias de cada uma delas, a matriz de variância e covariância de cada uma delas, e a matriz de correlação, de covariância entre x e y. E as mesmas coisas, né, para a matriz de correlação entre x e y. Quando essas dimensões de x e y, né, ou quando o número de variáveis p e q são grandes, há uma maior dificuldade de você interpretar quem? A sua matriz de covariância de y com x. Consequentemente, né, a matriz de correlação de y com x também. Então, você não vai conseguir interpretar com facilidade esse grande conjunto. Então, a proposta de Hotelling, né, é de que existem relações existentes entre esses vetores que podem ser estudadas, né, pelas combinações lineares que existem entre x e y, tá? Entre o vetor de variáveis x e o vetor de variáveis y. E essas combinações podem ser combinadas, né, de uma forma, né, que seja fácil, né, de interpretá-las. Então, essas novas variáveis que são construídas, né, como nós já dissemos, são chamadas de variáveis canônicas, né? E em cada procedimento dessa análise, nós vamos construir duas combinações de variáveis, tá? Combinações lineares. Uma relacionada ao vetor x e outra relacionada ao vetor y, tá? Então, eu vou ter alguns passos. Eu vou ter um processo. Em cada passo, eu construo uma variável u relacionada ao vetor x, eu construo uma variável uma variável v relacionada a y. Tá? E então, eu faço a correlação entre u e v. Ok? Bom, então, essa técnica de correlações canônicas assegura que em cada um desses passos, em cada par dessas variáveis que eu construo, elas sejam não correlacionadas entre si, ou seja, independentes, tá? Então, eu vou ter lá o primeiro par, U1 e V1. Eu vou ter o segundo par, U2 e V2. Eu vou ter o terceiro par, U3 e V3. Cada um desses pares, eles são independentes entre cada um desses pares são independentes entre si. Tá? O número de variáveis que pode ser obtido, então o número de par de variáveis que pode ser obtido, é o mínimo entre P e Q. Quem é P? É o número de variáveis no vetor x. Quem é Q? É o número de variáveis no vetor y. Então, se eu tenho lá 10 variáveis em x, 2 variáveis em y, eu posso construir só 2 pares de variáveis canônicas. Se eu tenho 50 variáveis em x, 2 variáveis em y, eu posso construir somente 2 pares de variáveis canônicas. E assim por diante, tá? O mínimo entre P e Q. Então, como é que eu construo essas variáveis canônicas, tá? Primeiro, vamos definir o par de variáveis canônicas como sendo, ó, U1, o primeiro par. U1 vai ser um vetor A1 transposto vezes o vetor x, tá bom? Que vai me gerar lá A1, x1, mais A2, x2, mais B3, x3, mais B4, x4, e assim por diante. E V2, né? Eu tenho lá o vetor B, de combinações, de coeficientes de combinações, vezes o vetor y. Então, vai ficar B1, y1, mais B2, y2, mais B3, y3,
e assim por diante. Tá? Então, é assim que eu tenho o meu primeiro par de variáveis canônicas. Eu quero encontrar esses coeficientes, esse vetor de coeficientes A e B, de tal forma que a correlação seja a máxima possível e a variância deles seja igual a 1, ou o comprimento deles, né, igual a 1. Tá? As mesmas condições eu vou fazendo para encontrar o 2 e V2 até o K e VK. E, e vão ter as mesmas correlações ou as mesmas propriedades anteriores, além de serem não correlacionados com os pares. Tá? Então, eu tenho essas informações. Então, a ideia é como encontrar esses coeficientes. Tá? Lembrando que esses coeficientes A1 tá relacionado, e B1, o vetor A1 e B1 está relacionado ao primeiro par de variável canônica. O vetor A2 e B2 está relacionado ao segundo par, e assim por diante. Tá? Não vou entrar muito em detalhes, né? Mas para encontrar quem são esses coeficientes, esses vetores de coeficientes, mas eles são soluções desse seguinte sistema de equação linear. Tá? Ou seja, encontrar alto valor e alto vetor. Tá? Então, ó, eu monto esse sistema que eu tenho a matriz de covariância sigma y vezes a inversa da covariância de y vezes a covariância de yx menos lambda, que multiplica sigma x vezes o vetor de coeficientes que eu quero, igual a zero. Tá? E com outro sistema, né, sigma yx inversa da sigma de x vezes sigma xy vezes menos lambda sigma y vezes b igual a zero. Então, eu tenho esse sistema cai na solução de encontrar autovalores e autovetores, tá? Então, aquela solução lá em cima consiste em encontrar autovalores e autovetores, que se resumem a quê? Que lambda k, ou seja, o késimo maior autovalor da matriz, ou seja, desculpa, o lambda k é o késimo maior autovalor dessa matriz aqui, ou dessa outra matriz. Bom? Então, veja que são duas matrizes diferentes. Os autovalores delas, os autovalores são os mesmos, lambda k. Mas se eu pego essa matriz aqui, ó, aonde que eu calculo a inversa de y, ou melhor, eu começo pré-multiplicando pela inversa da covariância de x, e no meio aqui eu tenho a inversa da covariância de y, eu tenho e acho os autovalores associados, os autovetores associados a essa matriz, eu vou encontrar os coeficientes BK. Da mesma forma, se eu pego essa matriz que eu começo com a inversa da covariância de y, e lá no meio eu tenho a inversa da covariância de x, e eu acho os autovetores associados a essa matriz, eu vou encontrar os autovalores, os coeficientes, né, do vetor AK. Bom, então, se resume a essa associação. Lembra que lá em componentes principais, os autovalores eles se referiam à variância. Bom, aqui, a raiz desses autovalores, eles se referem à correlação canônica entre os pares de variáveis. Tá bom? Então, ó, se eu pego lá a primeira variável canônica, eu tenho lá o lambda 1. A raiz quadrada de lambda 1 é a correlação entre U1 e V1.
Raiz quadrada de lambda 2 é a correlação entre U2 e V2. Raiz quadrada de lambda 3 é a correlação entre U3 e V3. E assim por diante, tá? Então, sempre a correlação canônica, né, é a interpretação como sendo, né, a raiz quadrada dos autovalores. Um detalhe, esses autovalores que nós encontramos, eles são sempre positivos. Tá bom? Então, a correlação canônica, ela vai ser sempre positiva. Daí a importância de você interpretar as variáveis canônicas, tá bom? Ou as combinações lineares que nós temos. Ok? Então, as variáveis canônicas também podem ser construídas para as variáveis padronizadas, tá? Ali naquela expressão, nós colocamos as covariâncias, mas podemos fazer também para as variáveis padronizadas, né? Só substituir pelas matrizes de correlações, tá? No caso ali, no exemplo anterior, eu coloquei as matrizes de variância e covariância populacionais, mas eu posso substituir pelas matrizes de variâncias e covariâncias amostrais, tanto faz as correlações também, né? E então eu consigo encontrar baseados nessas amostras. Bom, os dados, então, são relativos ao estudo feito, como exemplo, né, com 44 vendedores, né, de uma empresa. Para cada vendedor foram medidos 2 vetores de variáveis diferentes, tá? O que eu estou chamando de vetor X e vetor Y. E eu tenho lá nos meus vetores X, eu tenho lá vendas, que é a variável X1, lucro, X2 e captação de novos clientes, X3. Nos testes psicológicos, estão no grupo das variáveis Y, eu tenho lá, foi medida a habilidade com variável escrita, a capacidade de raciocínio lógico, a capacidade social e a capacidade de matemática. Tá bom? Então, 4 variáveis. Então, eu quero ver se existe alguma correlação entre esses 2 grupos de variáveis. Então, aí você tem as notas, né, os dados dos vendedores, né, dos 44 vendedores, vendas, lucros e clientes, né, e depois a parte escrita, lógica, social e a parte de matemática. Então, dos 44 clientes que nós temos. Matriz de correlação entre as variáveis X, veja que altamente correlacionadas. Matriz de correlação entre as variáveis Y. Uma variável baixa, algumas moderadas, né? E algumas um pouquinho mais altas aí. E eu tenho aí as covariâncias também, desculpa, as correlações de X com Y. Veja que tem algumas moderadas, né? Algumas um pouco mais altas aí. Então, eu tenho variando de 0,49 até 0,94 aí de correlação. Então, no geral, fica um pouco difícil, né, de fazermos essas avaliações aí e interpretações. Então, eu vou pegar o conjunto de variáveis, né, as matrizes que eu tenho lá. Então, fazer a R de XY, vezes a inversa R de YY, vezes a R de Y com X, menos lambda F de XX. Resolver esse sistema, eu vou encontrar o quê? 3 autovalores. Por que eu encontrei 3 autovalores? Quantas variáveis que eu tenho? 3 variáveis no grupo X, 4 variáveis no grupo Y. Quantas pares de variáveis canônicas que eu posso fazer? Mínimo entre 3 e 4. Mínimo entre 3 e 4 é 3. Então, eu vou encontrar 3 autovalores, né? E com esses 3 autovalores, eu vou encontrar 3 pares de autovetores e, consequentemente, são os 3 pares de variáveis canônicas que podemos construir. Tá bom?
Ó, então, o primeiro par, quando eu faço lá as variáveis, ou faço os autovetores daquelas matrizes, né? Daquelas combinações de matrizes, eu vou ter lá U1 e V1. Quem é U1? 0,43 Z1, que aqui eu estou trabalhando com a correlação, então são as variáveis padronizadas, né? Mais 0,20 Z2, mais 0,39 Z3. Então veja que todos os coeficientes positivos, tá, das variáveis padronizadas. Então veja que a variável U1 ela é uma combinação linear do desempenho de vendas, dos lucros e da captação de novos clientes. Então, quanto maior o valor de U1, maior o desempenho de vendas, de lucro, captação de novos clientes. Tá bom? Quanto menor U1, menor esse desempenho nesses três quesitos. Ok? Bom, V1, 0,25 W1, que é a variável Y padronizada, mais 0,10 W2, que é Y2 padronizada, mais 0,18 W3, que é Y3 padronizado, mais 0,64, que é Y4 padronizado. A mesma coisa, uma combinação linear positiva, né, de todos os elementos positivos, das 4 variáveis em Y. Então, quer dizer o quê? Que quanto maior as habilidades dessa variável, ou desculpa, quanto maior o valor de V1, maior, né, esses valores, né, da prova escrita, habilidade lógica, habilidade social e habilidade matemática. Bom, então, temos essas interpretações aí. Então, qual que é a correlação canônica entre U1 e V1? Raiz quadrada de 0,98. Quanto que vai dar a raiz quadrada de 0,98? Está pegando aqui a calculadora. Então, se eu fizer raiz quadrada de 0,9892, 0,9945. Então, a correlação entre U1 e V1 é de 0,9945. Quase que uma correlação perfeita. Lógico que é entre o conjunto de variáveis, tá? Quer dizer o quê? Que se aumentando o conjunto de variáveis de 1 de x, vai aumentar o quê? O conjunto de variáveis em y. Tá bom? Que está no conjunto V2. Então, esses dois conjuntos de variáveis, eles crescem, né, no mesmo sentido. Então, veja que essas variáveis, elas são altamente correlacionadas. Então, o seguinte, se eu quero contratar um funcionário que saiba vender bem, que capte novos clientes e que tenha bom desempenho nos lucros, se eu for, por exemplo, se eu fosse o patrão e eu queria um empregado desse para mim, que ele vendesse bem, captasse novos clientes e desse bons lucros, então o que eu preciso? Eu preciso de aplicar uma prova para eles e essa pessoa, ela precisa de ir bem nasquelas 4 habilidades, né? Ela precisa de ter uma boa habilidade de escrita, uma boa habilidade lógica, ela precisa de ter uma boa habilidade social e uma boa habilidade de matemática. Bom, então, esse seria, né, o conjunto. Veja que se eu pego uma pessoa que tenha uma boa habilidade nessas 4 habilidades, né, nesses testes psicológicos, o que eu espero com eles? Que eles tenham um bom desempenho nas outras 3. Que ela seja bom de lucro, de vender, bom de dar lucro para a empresa, bom de captar novos clientes. Bom, então, veja que nós estamos avaliando o conjunto de variáveis. Ok? Então, essa seria a nossa interpretação aí
para esses dados, tá bom? Da mesma forma, eu posso construir o 2 e V2. Veja que agora, ó, o 2 e V2, elas já têm características diferentes. São variáveis, né? E elas vão ter interpretações diferentes. Então, ó, o 2 é um contraste de Z1 ou de X1 e X3 contra Y2, desculpa, contra X2, tá bom? Já em V2 é um contraste, ó, de W1 e W3, que é Y1 e Y3, contra, né, Y2 e Y4, são positivos. Tá bom? Ó, então, se eu quero... Eu tenho, então, aqui, ó, em Y2, um contraste. Vamos lá ver o que é o... Desculpa, em X2. Vamos ver o que é o X2. O que é o X2? É lucros. Ó, então, lucro, em contraste com venda e captar novos clientes. Certo? Então, lucro em contraste com captar novos clientes. Então, altos valores de Z2 e baixos valores de Z1 e Z3, eu tenho altos valores de Y2. Então, se eu quero uma pessoa que traga bons lucros, né? Eu esqueci aqui. Isso. X2, a segunda variável em X, é lucro. Então, se eu quero bons lucros, né? Mas não quero, não me interessa muito essas outras questões, pode ser baixo, né? Então, eu tenho que me preocupar com o quê? Com pessoas que tenham altos valores de V2. Para que tenha altos valores de V2, eu preciso de ter altas notas em Y2 e Y4 e baixas notas em W3 e W1. Então, veja, vamos ver lá, W2 e Y2 e Y4, lógica e matemática. Y1, Y2, social e lógica. Então, veja o seguinte, a pessoa que vai conseguir fazer a prova de habilidade específica lá, e ela vai ter uma boa nota em lógica e uma boa nota em matemática, né, que é na parte mais de exata, mas ela não tem uma boa nota na parte de escrita e na parte social, o que eu espero dessa pessoa? Eu espero que essa pessoa, ela me traga bons lucros. Bom, então, essa pessoa, esse conjunto de variáveis, lógica e matemática, está associado a esse conjunto, né, de lucros, tá bom? Do mesmo jeito, contrário, aquele que tiver boas notas na parte escrita e boas notas na parte social, o que eu espero dessa pessoa? Que ela tenha boas vendas e ela consiga também captar novos clientes, mas ela não seja bom em recuperar lucros. Então, veja que com isso, eu posso definir que tipo de perfil de funcionário que eu quero contratar. Eu quero uma pessoa que me venda bem e capte novos clientes, ou eu quero uma pessoa que me dê bons lucros. Então, eu posso, às vezes, né, alocar esse funcionário, né, ou para uma determinada prova, né, eu posso selecionar esse funcionário, tá bom? Então, é nesse sentido aí que nós trabalhamos, e esse tipo de informação nós vemos como que nós podemos usar no andamento aí. Bom, qual que é a correlação entre, então, o 2 e V2? É a raiz quadrada, né, de 0,75, né, 31. Então, 0,7531 passa a raiz quadrada, dá 0,8678. Então, veja que são duas variáveis canônicas, né, que são altamente correlacionadas. Só fazer a raiz quadrada
vai dar lá aproximadamente 0,87. Se eu pegar o terceiro par de variável canônica, se eu fizer lá 0,1591 e fizer a raiz quadrada, dá 0,39. Então já é uma correlação bem fraca aí, tá? Talvez já nem compensa mais avaliar. Mas é possível fazer a interpretação dela, né? E aí você já vê que já muda o contraste do que é o que, quem define o 3 e quem define P3. Bom, então, essas seriam as correlações que nós temos aí. Bom? Muito bem, então vamos continuando com as variáveis canônicas, né? Ou melhor, vamos encerrar nossa aula por aqui. Nós nos vemos no próximo encontro. Um abraço a todos e até a próxima aula.